Sabuga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Olha a gente aí, hein? Na 9ª parte. Esturdia mesmo, nós estávamos na 8ª parte. E agora, olha a gente aí, na 9ª. Tá vendo? É isso aí. A velocidade da tecnologia. Não é assim? Não morra, minha filha. Hoje, a gente já tendo feito uma análise dos arranjos políticos e dos arranjos econômicos, vamos fazer uma análise dos arranjos sociais. Conversar um pouquinho sobre a sociedade na República Velha. Calma lá, você já viu que coronelismo é o assunto do momento, não é? Ah, menino, claro que a gente vai falar do coronel, claro que a gente vai caracterizar o arranjo, o fenômeno político do coronelismo, sua capilaridade, suas entranhas venenosas. Irei aí. Ainda não. Irei aí. Antes, eu quero falar da sociedade. Primeiro, vamos falar de um projeto que já estava em curso desde o fim do Segundo Reinaldo. Que projeto era esse? O branqueamento da população. Há muito a nossa elite já vinha falando disso. Queria ficar livre do que ela chamava de passado escravocrata, ficar livre desta influência terrível sobre a nossa sociedade, que são os pretos, pretas, sua cultura, suas expressões. Então vamos combinar? Vamos apagar o passado, tornar essa gente invisível. Pois é, que isso seja preconceito, racismo, babaquice, idiotice, já assusta. Agora, que isso tenha sido uma política pública às claras, faz a gente ficar ainda mais assustado. Não sei se isso ainda te assusta, num país onde o racismo estrutural é visível. Basta colocar o pé para fora de casa, ou às vezes, sem nem sair de casa, é possível sentir no ar o racismo estrutural. Aqui não é simplesmente eu não gosto de preto, eu tenho... Não é isso. É racismo estrutural, para o qual eu nem tenho lugar de fala para abordar. Mas evidentemente que temos um sério problema na sociedade brasileira. Aqui era uma política pública, tá? Muito contente com a vinda cada vez maior de imigrantes europeus, nossa elite falava em branquear o Brasil. Pois é, eu já comentei e volto a dizer, Rui Barbosa andou por aí destruindo uma série de documentos, causando uma grande polêmica. Pois é, na cultura isso foi entranhando de uma tal maneira que é aí gênese do nosso racismo estrutural. A ideia de que, olha, pretos e pretas não têm a contribuir com nada positivo. Devem ser invisibilizados, colocados na favela, na periferia. Vamos fingir que não existiu escravidão. Então entra aí um assunto que é o negacionismo, a hipocrisia social e tudo isso de podre que você conhece, que infelizmente é muito contemporâneo. Quisera eu poder dar aula de história dizendo assim, essas coisas ficaram lá atrás. Infelizmente não ficaram lá atrás. Estão aí, hoje. Se não incomodam, é porque não foram suficientemente problematizadas, ok? Tem que incomodar. E a gente tem que estar preparado, não só para a prova, para ela também, mas a gente está preparado aí para a prova da vida, né? Isso que a gente assiste pela TV a todo dia, da carteirada, ele não é um cidadão como você, ele tem diploma, ele isso, não vou atender o entregador de lanche porque ele é preto, não permito gente assim no meu condomínio. Quer dizer, onde estão essas coisas hoje? E em que raízes essas coisas se fincam e se sustentam e se perpetuam? Como é que a gente faz para cortar isso? Entre outras coisas, estudando história. Para a gente ver as raízes e tentar voltar a elas para compreender uma pá de coisas, porque compreendendo uma pá de coisas, nós podemos mudar, nós podemos ajudar, contribuir. Só de não compactuar já estou contribuindo muito. Só de vigiar
o meu vocabulário, vigiar os meus sentimentos, meus olhares, já estou contribuindo muito. Sou eu o pai, a mãe, daqui a pouquinho aí de uma criança. Que tipo de relação vou perpetuando? Que crença tenho em mim? A crença de que branqueando a sociedade nós a tornaremos melhor? Pois é. Então o racismo presente aqui no iniciozinho da República, infelizmente nós não estamos livres dele mesmo na nova República. Beleza, galera? Outra coisa, vamos falar de movimento operário. Sim, eu já falei. Falei das primeiras fábricas, cruzei essa informação das primeiras fábricas com os imigrantes. Lembra que quando a gente discutiu a abolição da escravatura, a grande preocupação da elite era com a mão de obra. Como é que vai fazer? Vai faltar gente para trabalhar. Claro, já falei também que a mão de obra assalariada crescendo, o Brasil precisou até emitir papel moeda. Olha o encilhamento lá atrás. Faltou dinheiro. Porque aí o Brasil estava mudando, né? Em algumas coisas estava mudando, em outras infelizmente não. Mas em algumas coisas estava mudando. Então, tá aí os primeiros operários, boa parte deles imigrantes, mas também camponeses. O êxodo rural é um fenômeno aqui. Pois é, cansado do mandonismo dos coronéis, da opressão dos capangas, do voto de cabresto e de tudo aquilo, muitos deixaram de resistir e falaram, vou no fluxo. Vamos mudar para a cidade, minha véia, para a gente melhorar de vida e poder dar uma vida melhor para os nossos filhos. E aí, aquele sertanejo, aquele homem do campo, vem para a cidade e encontra o quê? Ausência de legislação trabalhista, um Brasil começando a industrializar-se, repetindo condições precárias de trabalho, como na Inglaterra do século XVIII, lá nos primórdios da Revolução Industrial. Extensas jornadas de trabalho, abusos de todo tipo e um desamparo total. É aí que o imigrante pode contribuir muito e contribui, que é na mudança de mentalidade, de tentar convencer esse país com herança escravocrata de que pessoas não são laranja, que a gente espreme o caldo durante o dia para que elas se recarreguem de caldo e a gente possa espremê-las no dia seguinte outra vez. Pessoas são pessoas. O sujeito é meu empregado, mas ele não é doméstico, ele não é domesticado. Não se pode objetificar a relação com uma pessoa. Há um contrato de trabalho, mas até onde eu sei o respeito tem que ser mútuo. Há um contrato de trabalho, há uma hierarquia de profissões, ok? Mas nós estamos falando de respeito, proteção, seguridade. Nada disso existia nos primórdios da República Velha. É preciso organizar. E os que organizaram, os pioneiros, quem foi vanguarda nisso, claro, pagou preços altíssimos. Lembra que eu comentei da Lei Adolfo Gordo? Quanta gente foi preso pela polícia e pela Lei Adolfo Gordo despachado de volta pela Europa? Fora os que tomaram um cacete, fora os que sumiram na calada da noite a mando de patrões porque estavam instigando os colegas. Bom, temos aqui um marco referencial importantíssimo. Em 1917, a primeira greve geral do país paralisou tudo por 5 dias. Os comerciantes que sofriam com a inflação, o desabastecimento, juntaram-se com os operários e, por 5 dias viraram esse país de pernas para o ar. Conseguiram, os operários, 20% de aumento, mas conseguiram algo que tem valor, não tem preço, que é consciência de classe. Ela começa a surgir ali. Em 1922, funda-se o Partido Operário, o Partido Comunista Brasileiro, muito em sintonia com a causa operária. É aí que o anarcossindicalismo vai ficando de lado no movimento operário e vai começando a tomar rumo da esquerda comunista. Pois é, queria lembrar de um presidente da República Velha que disse a seguinte pérola: a questão operária é um caso de polícia, dizendo que problema de trabalhador, falta de direitos trabalhistas, isso não tem a ver com Estado, isso tem a ver com polícia, cacetete, bala de borracha. Pois é, será que isso já mudou, hein? Vamos falar de um outro arranjo social? O messianismo. Messianismo e banditismo social, que é o próximo assunto, bebem da mesma fonte. Só surgem essas coisas porque o Estado é ausente e as pessoas estão reagindo como podem à mais extrema pobreza, à ausência de tudo, reações à pobreza. Então, como é que o messianismo é uma reação à pobreza? Tá lá, começa-se
a formar uma narrativa de que a República, que pretendia ser laica, laicizada, sem relação com a igreja, é ateia, ateísta, e como se isso fosse um defeito, e prescindia de Deus, como se isso também fosse um defeito. Ao que me consta, Hitler, por exemplo, era uma pessoa muito religiosa, não é? Religião não é virtude, conduta religiosa e ética talvez, mas religião não. Talvez não, com certeza são. Mas a prática de uma religião em si, pois é, aqui o povo mais simples, e eu estou dizendo aqueles mais iletrados e menos reflexivos, há muitos letrados que também não refletem, começaram a apoiar-se nessa ideia de que a República era coisa do capeta. E começam a esperar um salvador que as tire da condição de pobreza. Ô, gente, repara só uma coisa. Quando a gente tratou daquela aula lá, que falava de Constituição de 1891, que a gente falou de federalismo, a gente falou que começa a haver uma grande desigualdade entre os estados. Se o Rio Grande do Sul vai bem, o Piauí vai mal. Lembra dessa questão? Da seca, da estrutura em que o país passa a se organizar? Pois é, pensa no nordestino. Não quero dizer que o messianismo tenha sido só no Nordeste. Um nordestino, caboclo, na miséria, abandonado pelo Estado, entregue ao mandonismo local dos coronéis com todo tipo de abuso. Esse sujeito muitas vezes ficava à espera de um Messias. Há uma lenda portuguesa que é a do sebastianismo. Dom Sebastião, um rei de Portugal extremamente justo, tão justo que ele foi para as cruzadas morrer em nome de Cristo e nunca mais foi visto. O navio dele acho que afundou no Mediterrâneo. Mas como o corpo não foi encontrado, muitos esperavam Dom Sebastião voltar do céu para salvar os pobres. Pois é, no messianismo nós vamos encontrar muito essas narrativas sebastianistas. Da mesma forma que nós vamos encontrar muito a narrativa de criar sociedades alternativas. Olha Antônio Conselheiro, com Canudos, criando uma sociedade alternativa. Mas nós temos também o movimento dos monges barbudos, dos borboletas azuis, do contestado, do caldeirão da Santa Cruz, vários movimentos, todos eles merecem atenção. Mas eu quero que fique para você isso, a compreensão de um arranjo social chamado messianismo. Muitos brasileiros e brasileiras deram a vida seguindo líderes assim. Normalmente, movimentos mais rurais, da camada mais pobre da população. Agora, a ideia de um Messias, um salvador da pátria, portador de todas as virtudes, essa não é uma ideia que tenha morrido com a República Velha. Ela está presente aí na Nova República, ok? Claro, você vê no lulismo, você vê no bolsonarismo, flashes de messianismo. Então é preciso compreender esse movimento. Uma outra questão pode fazer essa interface. Beleza? O último dos movimentos sociais, dos arranjos sociais, também nasce da extrema pobreza, da miséria, é o banditismo social. Bom, é como se eu estivesse dizendo, vamos matematizar aqui a coisa, torná-la um pouco mais rasa. Como se eu estivesse te dizendo assim, olha, abandonados pelo Estado, muitos seguiram Messias, um líder religioso, e outros se tornaram bandidos. Pois é, aí eu estou falando de uma grande expressão do banditismo social, que é o cangaço. O cangaço com seus bandoleiros, não é? Os seus pistoleiros, capangas, homens armados, violentos. O cangaço, aquele que entre 1922 e 1938 conheceu sua maior figura, o capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Há muitos estudantes desavisados que pensam que Lampião foi o único cangaceiro. Não, houve vários movimentos, vários bandos de cangaceiros. Lampião foi o mais célebre, com certeza, ok? Mas é um arranjo social. Concorda que é um arranjo social? Bom, eu fiz, por exemplo, com o messianismo uma interface com os dias de hoje. Talvez eu pudesse fazer uma interface também, eu e você. No messianismo fizemos, por que não fazer do banditismo social? Olha a questão das milícias, dos chefes do tráfico. Na ausência do Estado e do poder público, costumam cuidar de sua comunidade. Agora, cuidado com a versão poética e romantizada que tenta atrelar cangaço e tráfico, líderes do tráfico ou milicianos, à justiça social. Olha, justiça tem a ver com outras coisas, com Estado democrático de direito.
Não se faz justiça com as próprias mãos. Então cuidado com a versão poética que compara, por exemplo, Lampião a Robin Hood. Tenta estudar um pouco mais aí. Porque senão fica aquela coisa simplista. Ah, professor, eu ouvi dizer que Lampião ele aterrorizava os fazendeiros e dava dinheiro aos pobres. Olha, vai estudar sobre o assunto que você está comprando aí uma versão muito poética e romantizada de algo que foi extremamente terrível e fora da lei. Força na peruca, nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.